Boa noite. Louvado seja Deus. Você que veio ao templo de forma presencial, você que está na internet agora, dando prestígio a um culto de adoração a Deus, dando prestígio à palavra de Deus, a palavra do eterno, do soberano Deus. Amém? E nós estamos dando continuação à sequência de estudos bíblicos do projeto do Ministério da Mulher. Aprendemos bastante mês passado. O Espírito Santo usou bastante o Vladimir, e eu peço que o Espírito Santo também me use, e vocês continuem orando também por mim, para que eu conduza satisfatoriamente, de modo que todos nós viemos estar aqui relembrando verdades bíblicas e afirmando verdades bíblicas. Amém? É assim, meu irmão. Abra aí, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 8 e no versículo 16. Vamos começar, e hoje não vai ter a parte especial, mas vamos aproveitar bastante esse tempo, viu? Esse tempo aí é bênção também. Olha, vamos começar com um texto logo pegando fogo, meu irmão. Isaías 8:16. O tema de hoje é um dos temas mais importantes do movimento adventista. Deus levantou um povo para falar sobre a verdade bíblica deste tema, e todos nós, sendo participantes deste movimento, precisamos ter familiaridade com a verdade bíblica a respeito do tema sobre a lei de Deus, ou a lei moral de Deus. Amém, meus irmãos? Nós sabemos na Bíblia que existe um Deus que gosta e ama da lei moral, e nós sabemos na Bíblia que tem um ser que quer torcer a lei moral. Existe um conflito, e nós vamos agora compreender isso agora. Isaías 8, versículo 16. Você que acompanha, o tema é estudo bíblico, a lei de Deus, a lei moral. Versículo 16 diz o que, irmãos? Acompanha aí. Resguarda o testemunho, prega a lei no coração. É assim, irmão? Sela, irmão? É mesmo. O selo dá um tom de quê? De fixar, Wanderson. Selar, Giovanni, dá um sentimento de vou pôr para não mais sair. Jesus está dizendo: eu quero selar a lei no coração dos meus discípulos. Irmão, quem nessa noite quer dizer: Jesus, sela aqui a lei aqui no meu coração? Meu irmão, você foi chamado para proclamar esta palavra, essa verdade bíblica. Versículo 16, ele é claro dizendo: sela a lei no coração dos meus discípulos. Por quê? À medida que o grande conflito entre Satanás e Cristo, ele se atenua, ele cresce, as pessoas teriam um aspecto moral desequilibrado. Lá em Timóteo, no Novo Testamento, diz que devido ao aumento do pecado, a corrupção do mundo, nós teríamos um cenário, Werneck, destruidor na sociedade, onde o aspecto moral humano de pessoas que convivem na sociedade, em todas as nações, antes de Jesus voltar, o cenário estará a moral corrompida. Esse é o cenário profetizado lá em Timóteo. Sabe-se que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que de Deus. Pessoas desobedientes aos pais, ingratos, desafeituados, não é assim? Egoístas. Guardem, porque o pastor Gilberto Tais já falou aqui no tema da profecia. Escuta com atenção. Se a moral estará
decaindo, é lógico que essas pessoas que estão com a moral decaindo não gostarão de obedecer uma lei que eleva a moral. Por isso que Satanás induz as pessoas a detestarem a lei de Deus, que é a lei moral, que é o caráter do próprio Deus. Existe uma oposição entre Satanás e a lei de Deus. Isso precisa ficar claro entre nós. Mas por quê? Se Satanás leva as pessoas nos últimos momentos dessa terra a estarem corrompidos do seu aspecto moral, isso quer dizer que eles estão obedecendo a lei ou estão desobedecendo a lei? Estão desobedecendo a lei. Estão desobedecendo a lei de Deus. Meus irmãos, quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós estamos transgredindo e, por consequência, nós estamos pecando. Vocês entenderam? O pecado, você e eu podemos dar várias definições, mas biblicamente só existe uma definição para o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Que lei? Lei moral de Deus. Por quê? Olha só. Passa aí, Juninho, me ajuda. Só lembrando, meus irmãos, eu coloquei um cenário mais intuitivo para a gente dinamizar e ser mais rápido, ganhar esses 30, 40 minutos. Existem 4 tipos de leis na Bíblia. 4 tipos de leis, mas existem sub-leis também no Velho Testamento. Se você pegar a Torá, existem diversos preceitos de leis. Mas, teologicamente, a gente vai ramificar dessa maneira aqui, ó. Primeiro, leis civis. Deus deu iluminação a Moisés para ele prescrever essas leis. Lá na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Leis civis, leis cerimoniais, leis sobre saúde, Levítico fala bastante. Essas leis foram escritas por Moisés. O 4º tipo de lei é a lei moral de Deus. Essa lei moral de Deus, ela é perpétua. Diga amém. Ela é definitiva, ela não tem mudança. Por quê? Porque ela expressa com exatidão o caráter de Deus. Queridos, nunca esqueçam isso. Nunca esqueça isso. Por que Satanás odeia tanto os 10 mandamentos? Por que Satanás odeia tanto? Porque ele sabe a Bíblia. Ele sabe que toda vez que eu transgrido a lei, eu estou no pecado. E ele transgrediu a lei, meu irmão. Ele foi o primeiro ser a experimentar rebeldia contra a lei do governo desse Deus. Ele é rebelde, Tânia. Ele é assassino desde o princípio. Satanás, ele quer incitar a mim e a você a termos repúdio da lei. Ele sabe, se nós não tivermos uma mente esclarecida a respeito da lei moral de Deus, nós vamos ser achados em falta. Nós seremos achados em falta. Tudo que ele mais quer é que venhamos ter um cristianismo achando que, transgredindo a lei, nós vamos ser colocados no pedestal, vamos receber a nossa coroa de Jesus, mesmo transgredindo a lei. Ele está convencendo multidões de religiosos e templos, líderes que pisam na santa lei de Deus, dizendo: você já tem até um pontinho lá no céu. Não, meu irmão, vamos repetir. Pecado é o quê? A transgressão da lei. Mudou, irmão? Deus muda, mudou nada. Agora, vamos passar? Escuta aí. A lei cerimonial, ela vigorou até a morte de Cristo. Essa lei cerimonial também
Então vamos lá, irmãos, a lei moral de Deus. Lembrando, meus irmãos, o estudo bíblico aqui no domingo, ele é mais intenso. Nós teríamos que ter 1h30 para destrinchar, porque aqui eu terei um estudo anterior a este da lei moral sobre as leis. Eu estou adiantando. Agora, hoje, eu estou indo direto agora para a lei moral. Os 10 mandamentos, eles foram escritos em quantas tábuas, meus irmãos? Está lá, ó. 2 tábuas de pedra, pelo dedo de quem? De Moisés? De Deus. Isso fala forte ao seu coração, de saber que a única coisa dentro da Bíblia de Nilce, que foi escrita pelo dedo de Deus, foram os 10 mandamentos. Isso não fala muito forte ao seu coração e ao meu? Em saber de que a mão do Todo-Poderoso escreveu com sua autoridade, majestade, tábuas, registros de vida para mortais, igual a mim, igual a você, meu irmão. Não é muito amor, não. Não é Deus dizendo assim: eu quero estar com vocês, eu quero estar dentro de vocês, quero estar dentro do coração do amigo que está agora acompanhando. Representam o quê? O caráter de Deus. Primeiros 4 mandamentos, o amor a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá, Juninho. Os últimos 6 mandamentos, o amor ao próximo como a nós mesmos. Nós sabemos, irmãos, que existe no mundo religioso uma tentativa de anular a vigência da obediência do decálogo, que são os 10 mandamentos. Porque no Novo Testamento, Jesus diz: você vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo, como a ti mesmo. Irmãos, Jesus é Deus, sim ou não? Jesus pode se contradizer, sim ou não? Não, meus irmãos. Jesus apenas, ele abreviou o sentido dos mandamentos. Ele fez essa divisão com excelência, porque ele estava tratando com religiosos. Quando ele tratava com pessoas gentios, com gregos, era outro tom, mas com pessoas religiosas, Jesus ia ao ponto. O ponto dos religiosos era: você precisa amar. Por isso que Jesus subdividiu em 2 categorias, Wanderson. Ele quis dizer para a classe judaica, os líderes, os fariseus, dizendo: vocês sabem decorar do decálogo, mas tem uma coisa mais importante que está entrelaçando todos os textos, que é o amor. Era isso, meu irmão. Essa igreja, esse movimento foi chamado, levantado por Deus, para dar o tom correto a esse tema. Quem quer dar, irmão, o tom correto a esse tema? Se submeter à verdade da Bíblia, pregar o que diz a Escritura. Quer ver? Passa aí, Juninho. A obediência à lei não salva, é resultado da salvação. Queridos, é loucura dizer: a lei de Deus me salvará. É loucura dizer: estou obedecendo a lei porque eu quero me salvar. Isso é loucura. Se tem alguém que abriga esse sentimento, esse pensamento, você está equivocado. A igreja adventista não prega isso. Não está no tratado de teologia isso. Não está no livro Nisto Cremos, que resume as 28 crenças fundamentais. Não está no manual da igreja, não está no manual de ancião. A igreja adventista segue o que diz a Bíblia. Quem é que salva? Unicamente Jesus. Unicamente, exclusivamente o Filho de Deus, aquele que morreu pendurado na cruz por você e por mim. Agora tem o seguinte: a graça que eu recebo, se ela não me dá poder para obedecer à lei, eu nunca recebi a graça de Deus. Você recebeu essa daí, irmão? A graça que me salva mediante a fé, se ela não me dá condições de obedecer à lei de Deus, ela nunca foi graça para mim. Primeiro eu sou salvo por Jesus, depois eu obedeço, por gratidão, por amor, por respeito ao Deus dessa lei.
Quando eu sou salvo, recebo graça, recebo virtude, recebo o poder do Espírito de Deus para subjugar a natureza carnal e obedecer. Sabe o que acontece? É porque nós não pagamos o preço para ser fiel a Deus e queremos obedecer os mandamentos na carne, e ninguém consegue. A gente não ora, não lê a Bíblia e quer obedecer mandamento, vai ficar um sapato colocado, um sapato 36 colocado num pé de 42, meu irmão, não dá não. Tânia, as coisas só ficam suaves se eu estiver com o Espírito Santo aqui dentro. Ele vai lhe dar clareza sobre a pureza do mandamento. Paulo disse: o mandamento é santo, bom e o quê? Justo. Quem disse isso? Aquele que o Novo Testamento diz, Paulo, homem cheio do Espírito Santo. Olha a compreensão dele. Salmista Davi disse o quê? Como amo a tua lei. Na angústia ele clamava, ele queria que os estatutos ficassem dentro dele. Por quê? Porque a compreensão a respeito da lei moral muda quando eu sou um salvo em Jesus. Irmão, escute, quando eu sou só um membro da igreja, obedecer mandamento é fardo, Existe distinção. Deus está levantando um povo remanescente, um povo para reparar brechas, um povo para dizer: a lei está vigente sim. É impossível obedecer pela força, pelo amor, mas pagar o preço para ser fiel, meu irmão. Onde está esse povo que quer ser o atalaia de Deus? Deus não chamou para ser um membro apenas da igreja, uma consequência. Deus chamou para você ser identificado pelo Espírito de Deus como alguém que faz parte de um movimento com data profética de início dentro da Bíblia. Queridos, quando Deus visitar esta terra pela última vez, Ele visitará um povo fiel aos seus mandamentos para derramar o poder da chuva serôdia sobre nós. Irmãos, eu quero fazer parte disso. Você não quer? Você não acredita mais nisso? Eu sei que você acredita. Eu sou amigo da internet, que você acredita. E é isso que Deus quer que você saiba. Que a lei de Deus, meus irmãos, à medida que passa o tempo, ela vai sendo consolidada no coração dos fiéis. E duas classes, escute com atenção, duas classes, Ednilson, ficaram distintas e bem claras sobre a face da terra. Aqueles que amam a Jesus, são salvos pela graça mediante a fé e guardam os mandamentos, e aqueles que dizem: eu sou salvo pela graça, eu fui salvo pela fé, mas o mandamento ele não é vigente não, eu não vou obedecer não. Duas classes ficarão em pé sobre essa terra no final do tempo: aqueles que obedecem a Deus e são religiosos, são da fé, e aqueles que são religiosos, mas que não obedecem à lei de Deus. Não estou falando de ímpios não, meu irmão. Quem é antigo nessa igreja sabe. Não estou dizendo que é ímpio. À medida que o tempo passa, todos nós se tornaremos religiosos. Praticamente todos nós teremos o quê? A Bíblia em mãos, mas uns terão a Bíblia em mãos e no coração. Vocês entendem? Vocês já pararam para pensar a quantidade de pessoas que se converteram em diversas denominações? Pessoas sinceras, que estão em busca de conhecer a verdade da Bíblia. Vocês já viram como a Novo Tempo está fazendo um trabalho extraordinário? Quantas pessoas estão sendo alcançadas, clareada o seu pensamento, o seu entendimento a respeito de temas impopulares, mas que não deixam de ser temas verdadeiros dentro da Bíblia. Queridos, a lei de Deus é um tema impopular. O sábado dentro da lei de Deus é um tema impopular, mas Deus está levantando um povo, meu irmão, que vai pregar o assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Passa aí, Juninho. Pode passar, já fiz o comentário. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. A igreja adventista,
ela é uma igreja que ensina o membro a investigar a Sagrada Escritura. Aqui você nunca vai dizer: eu me converti e a minha fé está toda depositada no pastor da igreja. De jeito nenhum. Você será convidado a investigar o texto bíblico e chegar à conclusão que o texto faz sentido, porque você vai ser conduzido a estudar texto com texto, um pouquinho aqui e um pouquinho aonde? Ali. Um pouquinho no Novo Testamento, a respeito do tema, mas esse tema também fala aqui no Velho Testamento, então eu vou ter a compreensão do tema. Você quer ver? Olha, desafio aqui, ó. Primeira pergunta: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Eu tenho 4 opções. Amém? Emanuel, fica esperto aí, tu vai responder. Eu tenho Moisés, eu tenho Pedro, eu tenho Salomão, eu tenho Deus. Moisés foi um servo de Deus, sim ou não? Sim, irmão. Ele esteve dentro do propósito dele, que Deus estabeleceu. Pedro foi um homem de Deus, sim ou não? Sim. Salomão foi um homem de Deus. Tem vocês deslizes lá, né? Mas, amém, amém. E Deus, irmão, é incontestável. Mas quem foi? Quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Está lá o texto bíblico, vamos ver? Texto bíblico lá, ó. Êxodo 20, versículo 3 até o 17. Me dá um microfone aqui funcionando. Tem pilha já? Vou pedir o Vantos aí, me ajuda aí, Vantos. Pode ir? Ó, o Vantos, para sair na live lá, para sair na live. O Vantos vai ler para a gente, vocês vão acompanhar, ó. Êxodo 20, do 3 até o 17. Ei, meus irmãos, quando eu era adolescente, o único 10 mandamentos que eu sabia, Thaís, era do catecismo. Era do catecismo, Isabel. Eu ia para o catecismo, com todo respeito, aqueles que estão assistindo, que estão aqui, eu ia sincero para o catecismo e aprendi uns 10 mandamentos, segundo a tradição da igreja católica. Mas quando eu tive contato com a Bíblia, eu aprendi o assim diz o Senhor. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Vamos saber? Leia, Ivans. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Amém. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado. Amém. Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Irmãos, são princípios de vida. Você acha que Deus iria errar, irmão, com a humanidade? Se você é a obra-prima da criação de Deus, você acha que Deus iria prescrever um mandamento que iria prejudicar a tua felicidade, teu bem-estar, meu irmão? Você compreendeu? Quando Satanás foi insubmisso no céu, Werneck, ele não quis obedecer lei nenhuma, ele desrespeitou o caráter de Deus. Ele disse: eu posso ser feliz sem obedecer.
e ele prega essa libertinagem até hoje. Queridos, nós estamos vivendo um período de corrupção das leis. A família patriarcal está sendo bombardeada, meu irmão. Você precisa, como cristão, ficar atento a todo o cenário. A lei de Deus, que está implícita nesses mandamentos familiares, está sendo combatida ferozmente. Escute, responda para mim aí agora, capítulo 31, Wanderson, versículo 18, por favor. Leia aí para mim, por favor, Wanderson. Capítulo 31, versículo 18. Vamos saber agora quem é o autor. Quem é o autor? Os 10 mandamentos, nós já sabemos agora. Agora, quem é o autor? Êxodo 31, versículo 18. Você que acompanha na internet, encontra essa referência, confira na sua Bíblia. Confira na sua Bíblia. Amém? E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Amém. Tábuas de pedra, certo, escritas pelo dedo de Deus. Ei, irmão, no começo da pregação eu disse que foi escrita por Deus, pelo dedo de Deus, mas agora você lê o texto bíblico. Bora conferir? Juninho, me ajuda aí. Olha aí o texto, irmão. Olha a resposta aí, ó. O texto que o Vans leu, escrita pelo dedo de quem? De Deus. Vamos lá. Pode passar, Juninho. A resposta qual é? Passa aí, Juninho. Deus. Marcou certo, hein? Eu acho que foi o Micael que... Micael, tu disse Deus aí, ó. Micael é a bênção. Obrigado, Micael. Agora vamos para outra pergunta. Desafio, Ronilson. Desafio, Ronilson, agora. Vamos lá. Segundo Jesus, não segundo nenhum profeta, segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Mateus 22, do 36 ao 40. Bora lá. Quem encontrar, levanta a mão e pode ler. Eu vou, se for possível, alguém me ajudar com o microfone, só para conduzir, para que os amigos da live escutem o texto bíblico. Está com Vantos, né? Está a data aqui atrás? Amém. Quem encontrou primeiro, está lá, ó. Mateus 22. Ei, Juninho, não ajuda não, Juninho, agora não. Pô. Mateus 22, 36 até o 40. Pode, vai ter que ser no microfone para os amigos da live pegar lá a transmissão. Leva aí, Ronilson. Vamos, é uma grande classe bíblica, tá bom? Vamos lá. Do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento? Mestre, certo. 36. Vamos lá. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Certo. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, certo, e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Pronto. Este é o grande e primeiro mandamento. Certo. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo. Até o 40. Pronto, é porque o vento tirou a minha capa aqui. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pronto, no começo da mensagem, eu expliquei para vocês. Se eu tivesse mais 40 minutos, eu ia dar mais detalhes. Você tem, pela exegese bíblica, você tem que ver com quem Jesus estava tratando o assunto. Para Maria Madalena, uma tônica. Mas para aqueles que estavam vendendo alimentos na porta do templo, outra tônica. Então você tem que respeitar esse princípio de histórico. Agora aqui, irmão, a primeira parte é o amor a... Será? É, Leudo, você já deu essa lição, não foi, para o seu aluno? Certo. Bora ver, bora conferir, Juninho. Confere, Juninho. A primeira parte, pode passar, se for o texto da Bíblia, pode passar. A primeira parte é o amor a Deus. E a segunda, amor ao próximo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Denilson.
No microfone, porque para sair na live. Opa, oi, som. Eu estava vendo na live, em uma live aí qualquer de um pastor pregando, que essa questão de amarás o teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o próximo como ti mesmo, é um rudimento velho que não se aplica à nova aliança. Foi o que ele disse. Porque em João ele disse: novo mandamento vos dou, amarás a todo mundo assim como eu vos amei. Só que eu fui ver no Evangelho de Marcos e eu comprovei que isso não... Ele falou, foi uma infelicidade, porque quando a gente vai ver no livro de Marcos e o fariseu, o mestre da lei, fala para ele, responde: amarás a teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou: bem, acertou. Aí ele faz uma exegese em cima desses dois assuntos. Eu podia segurar aqui, por favor? Na verdade, Denilson, esse texto aí, quem citou o texto, quem foi? Jesus. Ele disse assim: novo mandamento vos dou, mas é no novo mandamento para aqueles que estavam ouvindo, porque ele resgatou a mesma mensagem que ele deu a Moisés. Está aqui, Deuteronômio do capítulo 6, versículo 4 e 5, entendeu? Então, você que tem a Bíblia de estudo, você vai pegar a concordância bíblica em cima dessa passagem aqui, dessa passagem onde ele destaca amar a Deus e amar ao próximo. Esse mandamento não é novo na essência, ele é novo na aplicação para aquelas pessoas. Foi o que eu... Eles não compreendiam. Foi a aplicação que eu dei. Não significa se ele fala novo mandamento, não significa que ele está anulando o outro. Ele está apenas adicionando mais algo. Exatamente. Novo no dando real sentido valor à lei. Aqueles religiosos não tinham essa compreensão. Então se tornou novo. Por que eu sei disso? Não é porque o Eduardo está falando. É porque tem o texto que eu vou falar aqui de novo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Ele fez a repetição. Por quê? Porque o Deus que aparece no Velho Testamento é Jesus. É Jesus. Entendeu? Só que Jesus no Novo Testamento, ele está encarnado. Ele se tornou figura humana. Antes dessa encarnação, ele visitava os profetas. Ele é a voz da profecia bíblica. Amém? Eu admiro muito esse pregador que eu vejo. Eu consumo muita coisa dele. Só que eu não sou obrigado também a concordar com tudo que ele concorda. Amém? Eu tenho um filtro de concordar ou não com aquilo que é passado para mim. Quando ele falou esse negócio de que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo é um rudimento antigo da lei, eu falei: não é, você está usando um texto de Mateus. Só que se a gente for ver paralelamente com o texto de Marcos, quando o escriba lá, o fariseu, faz toda a exegese dele, aí Jesus fala: você não está longe do reino de Deus. Então quer dizer que a nossa interpretação não está errada. É lógico. É tanto que essa tônica do amor, quando ele faz essa divisão em duas categorias, e ele repete no último livro da Bíblia: os que temem a Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Esses mandamentos, eles estão envoltos da tônica do amor, porque a base dos mandamentos é amor, entendeu? Se fosse encerrado ali, então não apareceria no Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Então, meus irmãos, a primeira parte é amor a quem? A Deus. É um amor que ele tem que ser para cima, e ele tem que ser o quê? Na horizontal. Ele tem que ser na vertical, ele tem que ser na horizontal. Ele tem que ser para com Deus e para com o seu semelhante. Irmãos, ninguém entrará na Canaã celestial obedecendo os mandamentos de forma legalista, impondo preceitos, regras e normas que a pessoa mesmo não cumpre e impõe para outras pessoas cumprirem. Isso é legalismo. Todo o mandamento de Deus, se ele não for obedecido por amor, ele se torna um fardo, ele se torna um prejuízo para nós, e podemos afastar e botar condenação nas pessoas,
quando a gente coloca cargas, usando o princípio correto, colocamos cargas e não cumprimos. Só é uma dúvida que eu tenho. Pois não. O que Paulo quis dizer em Gálatas sobre a alegoria que ele faz de Sara e Agar? A alegoria que Paulo faz no capítulo 4 de Gálatas. Diz que, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, e esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho Amém. da livre. Ó, Denilson, aí, capítulo 4 de Gálatas, ele vai usar 2 palavras importantes, porque eu não vou ter muito tempo, senão não vai concluir o estudo. Escravo e livre. No contexto do Novo Testamento, ele faz a comparação de alguém que foi escravizado, se remetendo às pesadas cargas lá no Egito, no mundo, onde nós éramos escravos dos prazeres, dos rudimentos do mundo, escravo a processos cerimoniais. Você executava e não sabia nem o fim que executava, você era preso naquelas práticas. Jesus vem, liberta você, tirava alguns do judaísmo, transformava ele em cristão, vinha para o cristianismo. E outros que não acreditavam nem na ressurreição, tipo os saduceus, que não acreditavam na esperança após a morte, ele agora é livre. Por quê? A liberdade é quando você encontra a verdade. Conhecereis a verdade, e ela liberta. Quando nós temos o conhecimento da Bíblia, nós somos livres da ignorância e das prisões pesadas das inúmeras religiões que naquele contexto eram, que colocavam as cargas. Por isso que Jesus diz assim, só um instante para eu concluir. Jesus dizia assim, ó: vinde todos que estáis cansados. Essa linguagem não era cansado aquele que trabalhava 2 jornadas de 12 horas, não, era o cansado do peso da religiosidade, que oprimia, que não dava esperança. É esta liberdade. Agora tem um detalhe, escute: quando você é livre, você não ganha liberdade para transgredir a lei de Deus. Quando você está em Cristo, é como se a lei não existisse. Quando você está em Cristo, porque se você está obediente e fiel, você está cumprindo a lei, você está no Espírito. A lei não existe para você no sentido que, se você está no Espírito, as obras da carne não são evidentes em você, quando você está no Espírito. Mas se você sai do Espírito, logo vem a lei como um espelho e mostra onde você está equivocado. E a lei logo te apresentará também a necessidade de ter um Salvador, porque a lei nada vai poder fazer por você, a não ser mostrar onde está o erro. Aí aparece Jesus, que está ali do lado do espelho, dizendo: você está vendo? Está sujo, mas eu posso limpar. O meu sangue pode limpar você, pode justificar você. É nesse sentido essa liberdade. Creio que tem uma questão contextual também aqui, né? Uma questão contextual. Quando a gente estuda as epístolas de Paulo, a gente também tem que entender o contexto, para quem ela está sendo escrita, o que estava acontecendo naquela época. Até no livro de Romanos está escrito assim: quer dizer que os gentios, nós que buscávamos a lei, e os gentios que não buscavam obter a justiça. Por quê? Porque eles cumpriram a lei não pela fé, mas por obras. Exatamente. A justiça, quando ela é exigida do ser humano, vinda da lei, é autossuficiência. A justiça
que Jesus pregava é vinda dele. Por quê? Porque a nossa justiça, a Bíblia diz, é trapo de imundícia. No juízo final, aqueles que vão se auto-justificar olharão para si, olharão os trapos de imundícia. Mas aqueles que estão em Cristo olharão para si, os outros mundos não caídos olharão para eles e verão nada mais, nada menos do que a justiça de Jesus implantada neles, imputada neles. Nesse sentido, Denilson, pode passar aí? Vamos até 9 horas, Misael, pode passar. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Qual foi essa atitude? Mateus 5,17. Mateus 5,17. Vamos ver? Importante esse texto. Quem está com o microfone aí? Quem está com o microfone? Pode, aí a Tânia, vamos lá, Misa, por favor, me ajuda aí. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Será que tem um prazo de validade? Será, Ednilson, que vai acabar em 2023? Será que daqui a 3, 5 anos vai acabar? Você não precisa mais obedecer à lei? Existe uma validade? Sim ou não? Vamos saber na Bíblia. Vamos ver o que diz a Escritura. Quem vai ler? Vai, Ronei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Certo. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém? Oh, glória a Deus. Olha aí, Denilson, você vê como é que funcionam as coisas. Amigos que estão acompanhando aqui. Não vim para revogar, eu não vim acabar com a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Nós, adventistas, interpretamos esse texto como: eu vim para cumprir. Jesus não veio em figura humana, Jesus não veio debaixo da lei, Jesus veio como homem, 100% homem, 100% Deus, veio em figura humana, ele veio para cumprir, e ele cumpriu, irmão, amém? Foi achado em pecado Jesus? Não foi achado em pecado, ele cumpriu, dependendo do pai dele. Mas sabe como, só um instante, só segura ele, sabe que alguns outros grupos religiosos interpretam o quê? Jesus veio para cumprir, no sentido de dar fim, de dar finalidade. Eu vim para cumprir, no sentido de acabar, de encerrar. Não é essa a interpretação. Por quê? Porque os outros textos dentro do tema não dão a margem para essa interpretação, compreendeu? Não dão. Por isso que essa interpretação é falha. Essa interpretação de que Jesus veio botar fim na lei e nos profetas, se quando você lê o Novo Testamento, ali e acolá aparecem os profetas e a lei, harmonizando com outras temáticas também. Amém, meu irmão? Tranquilo? O Elias ia falar, né? É exatamente essa parte de cumprir, né? Quando Jesus veio, ele veio tirar aquela olho por olho e dente por dente, né? Ele tirou isso aí, tirou. Né? Ele veio aperfeiçoar, cumprir, aperfeiçoar o mandamento de Deus. Ele veio mais deixar claro de que os mandamentos de Deus, ele é perfeito, ele é claro, ele é brilhoso como um sol, né? Amém. Então, quando a gente guarda os mandamentos de Deus, a gente tem prazer, tem que ter o amor. Amém. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, né? Então tem que ter o amor, porque sem o amor não é. Exatamente. Vamos ler. Alguns religiosos interpretam assim, tá vendo? Ele veio para cumprir, pronto, cumpriu, acabou. Bem, vamos seguir aqui, irmão. Tá? O tema está empolgante, hein? Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Ele confirmou, ele alterou em parte, ou ele aboliu? Não precisa mais. É com vocês. Vocês marcam o quê? O que a Bíblia disse lá?
Vai, Juninho, ajuda aí, Juninho. Não penseis que vim revogar. Epa, não pensem. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que tinha gente que está dizendo assim, não precisa. Entendeu? Vim até hoje, né? Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem. Nenhum I e um J, meu irmão. Diga amém. Esse é um Deus que tem palavra. Tudo que ele prometeu para mim e para você, ele vai cumprir. Ele leva, Sara, muito a sério a palavra dele. Não brinque com a lei de Deus, não, irmão. Com o mandamento, não. Porque Deus leva muito a sério os seus preceitos. É para a salvação de todos nós, irmãos. Todos nós. Ninguém pode brincar. Tem gente que quer destruir esses mandamentos. Estão brincando com fogo. Não pode não. Bora lá, passar. Juninho, ajuda, Juninho. Ô, Juninho, a benção. Vai, Juninho. Ixi, travou, Juninho. Pronto, pode passar. São 2 textos. Pode passar. Opa, tá aí, ó. Confirmou. Amém. Pode passar, Juninho. Ó, falso, né? Vai. Pergunta 4. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos seus mandamentos? Malaquias 3:6. Vamos lá. Antes de Mateus, aí os profetas menores, você encontra bem rapidinho. Vamos lá. Primeiro encontra Mateus, depois sai voltando bem devagarzinho. Você vai encontrar Mateus. Ou vai encontrar Malaquias, perdão. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Aí tem outro texto também, Misael. Apocalipse 22, 18 e 19. Será que Deus, de tempo em tempo, permite o povo dele alterar? Será que 10 em 10 anos ele autoriza, Giovanni, o povo a mudar? É assim, será? Em século, de geração em geração, será? Vamos ver. Como falou aqui Deus, né, para Malaquias, isso aqui é uma revelação a ele. Ele diz o seguinte: o Senhor não muda o ponto. Por isso vós sois, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Irmão, não muda. Não há sombra nem variação. É luz, irmão, é perfeito. Ele é o Pai das luzes, não há variação. Ele não vai alterar nada do princípio moral. Aquilo que foi alterado, ele tinha previsão provida pelo próprio Deus para ser alterado. Queridos, nós estamos diante de um Deus que está com você até o final, meu irmão. Esse Deus está querendo que essa lei venha a ser, Erivel, selada aqui dentro. Sabe como é que é selada? Quando a mente, ela compreende perfeitamente. Quando já não há mais dúvidas. Pode passar, Apocalipse 22, né? 18 e 19. Deixa eu fazer a leitura aqui, Eduardo, finalzinho. Diz que: e eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Certo. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, certo, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa deste livro, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Muito bem. Da cidade santa. Muito bem, Juninho, vamos lá para a resposta. Por causa do tempo, eu já agora estou mais adiantando, ó. Não permite, né? Não permite. Vai, Juninho, passa. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3, 31. Eita, esse texto aí deve ser um dos favoritos do Denilson, hein, Denilson? Olha, ó, Romanos 3, 31. Romanos 7, 12. Vamos lá. Existia um conflito muito grande, né, entre os religiosos nessa época de Paulo. Eles queriam supervalorizar a Torá, Giovanni, né, Giovanni? A Torá, e aqueles que vinham da fé, né, queriam também supervalorizar somente a fé, outros somente a lei. Será que há supervalorização de um lado, desprestigiando o outro, ou há um equilíbrio aí? Um equilíbrio, vamos ver. Como é a compreensão do apóstolo Paulo? Romanos 3, 31. Pode ler. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Irmão, diga glória a Deus. Meu irmão, eu vou falar sem medo de errar. O que eu vou dizer, você vai concordar, eu tenho certeza. Você quer ver um povo de fé? Um povo de fé é deixar de trabalhar
as horas seculares do sábado, em pleno século 21, acreditando no milagre de Deus. Isso é ter fé ou não é, irmão? Isso é ter fé, meu irmão. Existe um povo de fé sobre a face da terra, um povo que está guardando o princípio sabático que vem desde o Gênesis. E Satanás não pôde destruir esse princípio. É o sinal distintivo da igreja remanescente, daqueles que querem submeter a verdade bíblica, irmãos. Irmãos, é loucura para o mundo parar nas horas sabáticas. É loucura, meu irmão. Você é um homem de fé. Você e eu e aqueles que estão nos mais de 215 países deveriam entrar na galeria de Hebreus 11, porque no pleno século 21, no mundo capitalista, louco por dinheiro, um povo ainda dizer, Misael, não vou trabalhar por amor a Deus, ao princípio bíblico, vou trabalhar apenas para Deus, para as obras sociais, caridade sem fins lucrativos. Isso não é ter fé, meu irmão, é isso aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Ele diz categoricamente não. Antes o quê? Confirmamos, validamos. Eduardo, nós vemos aí também, glória, quando nós temos Deus, né? Ter Deus na vida significa exatamente isso aqui. É isso aqui, né? Você tem Deus, você tem fé. Como é que eu explico essa multidão de adventistas no mundo que não trabalha e vive? Né? Como é que tu alimenta os teus filhos? Pergunta aí pro vizinho do lado aí, como é que eu alimento os meus 3 filhos? Irmão, é só milagre. É só milagre, meu irmão. Você é um milagre vivo. Se nós pegássemos o microfone e viesse aqui, pô, como é que você não trabalha no sábado? Vai explicar o milagre. Vem outro. Como é que pode? Irmão, por quê? Porque Deus conhece o seu povo. Deus conhece. Deus viu a aflição dos estudantes do exame do Enem. Deus viu a aflição. Ou você não acha que foi Deus que fez esse livramento de colocar para o domingo? Deus viu a aflição do seu povo, irmão. Foi muito joelho do chão, muita lágrima. Foi uma intercessão mundial. Oh, maravilha, meu irmão. Pode passar. Por conseguinte, olha aí que o apóstolo Paulo diz: a lei é o que, irmã? É o que? Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. É o que o Espírito de Deus. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, Ednilson. O Espírito Santo estava dentro dele. O que saiu na boca dele foi do Espírito. Ei, escuta, o decálogo, a lei moral de Deus, ei, ela é santa. Sabe por quê? Por quê, Thaís? Porque Paulo tinha a compreensão correta. A lei expressa o caráter do meu Deus. A lei é a distinção entre os outros deuses. Quando lá em Atos, Paulo entra numa cidade que tinha outros deuses, a distinção era o quê? A lei que ele servia, a lei do Deus dele. A lei é santa, o mandamento é santo, ele é justo e ele é bom. Oh, glória, meu irmão, pode passar. Bora, que eu estou me empolgando. Passa aí. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, Ronei. Antes, confirmamos a lei. A lei é o que, Juninho? Santa, Juninho, separada. É para fazer você refletir comigo. E o mandamento é o que? É santo também, é justo e é bom. Pode passar. Vai, Juninho, me ajuda. Tem que chegar no final. O que segundo a Bíblia acontecerá no futuro com a lei de Deus. Daniel 8, 12. Misael, tu tem que ler aí para a gente ganhar tempo. Bota aqui, deixa só na tela aqui, deixa. Vocês pegam nota aqui do texto. Ó, pega a nota aqui do texto, ó. Eu vou adiantar para vocês aqui. Só aqui eu tinha que ter uns 20 minutos, ó. Não vai dar tempo. Mas eu vou 3 minutos. Queridos, a profecia bíblica de Daniel apontava que um poder religioso iria aparecer no cenário do tempo do fim, e que dentro da teologia o nome é chifre pequeno. Não estranhe não, é assim mesmo, viu? Ele representa na tradução, no entendimento historicista que a linha nossa até o século XIX era padronizado um método de interpretação
historicista que a Igreja Adventista adota. Historicista. Isso já foi apresentado na lição da Escola Sabatina. Estou contando, né, Thaís? Tu pode foi no tempo da Thaís. Estou contando que vocês pegaram firme. Então, até o século XIX, as igrejas protestantes, praticamente todas, tinham esse método de interpretação. Hoje, não mais. Então, para os historicistas, o chifre pequeno representa o poder religioso, que é quando o sistema romano se transformou no sistema de papas. E numa linguagem mais técnica do estudo bíblico mais avançado, do Apocalipse, nós chamamos de sistema papal. O chifre pequeno vem para afrontar princípios estabelecidos. O chifre pequeno vem para afrontar o príncipe do exército, que é Jesus. A profecia, você tem que ler em casa aqui, irmão. Lê 3 versos antes, 3 versos depois. Ele vem afrontar princípios do sacrifício diário, que se remete às coisas sagradas do santuário. Os princípios que são executados aqui. Ei, meu irmão, a Bíblia não erra mesmo. Olha aqui, ó. Volta lá, Juninho, volta lá, ó. Isso aqui é profecia para o futuro, aqui, ó. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Uma das afrontas desse sistema religioso era afrontar diretamente a verdade bíblica. E dentre o compêndio da verdade bíblica está os 10 mandamentos. Você quer ver como que a profecia Misael se encaixa? Olha aqui, ó, o outro texto. Proferirá palavras contra quem? O Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ei, meu irmão, se você for curioso, tem calendário já que o 7º dia não é mais o sábado. E se você é do comércio, sabe que os sindicatos valorizam o fechamento aos domingos. E se você for mais curioso ainda, sabe que lá nos Estados Unidos é uma lei firme fechar aos domingos em favor da família. O cenário já está desenhado dentro da profecia, ele está se fechando, as nações estão se aglomerando e o povo de Deus saberá que todos esses eventos já estavam profetizados. Está aqui, irmãos. Eu não vou dizer para vocês que eu estou me aprofundando, porque não há tempo, mas que todos nós temos material suficiente para estudar esses temas mais profundos. Temos. Queridos, está aqui, ó. Então, a mudança do tempo e da lei é a lei de Deus que foi ao... Meus irmãos, eu comecei a pregação dizendo que eu conhecia apenas os 10 mandamentos do catecismo. Irmãos, com todo respeito e carinho, mas os 10 mandamentos apresentados pelo catecismo não é igual ao que está na Bíblia, vocês entendem? Até a Bíblia católica, propriamente dita, né? Porque a Bíblia que nós temos, ela é escrita por um padre. Ela foi transcrita por um padre, João Ferreira de Almeida. Está aqui, você pega aqui, João Ferreira de Almeida, praticamente quase todas as nossas. Mas se você pegar a Bíblia católica mesmo, com os livros apócrifos, né? Aqueles que vêm a mais, você pode abrir em Êxodo 20, está lá os 10 mandamentos. A grande pergunta é, mas por que a igreja não prega os 10 mandamentos como está escrito na Bíblia? Não é uma pergunta interessante, não? Né? Irmãos, com todo respeito, ter um entendimento da verdade bíblica não nos torna superior a ninguém, mas devemos ser gratos porque temos acesso a essa verdade. Devemos ser cautelosos a expressar a verdade, mas devemos expressar com um senso de urgência, com sabedoria, mas com um senso de urgência, porque pessoas estão sendo enganadas, estão no erro sem saber, porque um dia eu estive também no erro. Então, a mudança da lei é uma realidade, a alteração dos mandamentos, a modificação dos mandamentos, não é nada oculto, meus irmãos, não é nada oculto, está na história, é fato histórico, e endossado, protocolado pelo sistema romano. Bora para frente, meus irmãos, passa aí.
O que, segundo a Bíblia, Misael, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Passa aí, Juninho. A verdade de Deus seria jogada o quê? Por terra. Haveria uma tentativa, um afronto contra o princípio da verdade bíblica. Passa aí, Juninho, vamos lá. Ô, Juninho, a benção. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade de Deus? Amaram a verdade de Deus? Ou mudaram a verdade? Mudaram a verdade para a mentira? Mudaram? Será? Vamos ver na Bíblia. Romanos, está aqui, ó, vamos ganhar tempo. Romanos 1:25. Grava esse texto, grava aí, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Quem são eles? O gênero humano, a raça humana nas épocas. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a quem? A criatura, em lugar do... Irmão, eu vou dizer algo para vocês. Você vai pesquisar, isso é história já. Você vai pesquisar sobre sincretismo religioso. Anota aí, sincretismo religioso. No sincretismo religioso, no mitraísmo, há essa fusão entre deuses com imagens para o sistema religioso. Para o sistema religioso. Então aqui, ó, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador é pegar objetos de madeira e de gesso, colocar títulos de divindade e adorar. Só que chegou um tempo na história bíblica que esses objetos se tornaram santos de adoração dentro do sistema de igreja. E está dentro da profecia bíblica. Está dentro da profecia bíblica. Irmãos, isso é forte ou não é? É Deus alertando essa igreja, irmão. É Deus chamando o povo para conhecer a verdade da Bíblia. Queridos, pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí nós já aprendemos, pode passar. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? É o mandamento de Deus, eu sigo o que eu quiser. Como é que Deus fala pela palavra? Como é? O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7, 6 e 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios. Aqui não é Deus falando para pessoas ímpias, aqui é Deus falando para pessoas de dentro de igreja. Você não tem que adorar do jeito que você quer, está dizendo para mim, para você. Não é como o Eduardo quer, como você quer, é do jeito que Deus estabelece. Vocês estão compreendendo, irmão? Aqui é Deus falando com o povo de Israel. Vocês estão confundindo as coisas. Não é do jeito que vocês querem. Vocês têm que preservar o princípio bíblico. Aqui, ó. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens. De homens. Tudo aquilo que eu vou crer, Wanderson, tudo aquilo que eu vou crer, Cleciana, eu preciso ter a humildade e a sensatez de dizer: será que está de acordo com a Bíblia? Será que está escrito na Bíblia? Será que eu tenho apoio bíblico? Será que a Bíblia, de uma ponta a outra, embasa essa doutrina? Eu preciso fazer isso, irmão. Vai, Juninho. Vamos encerrar, Juninho. Juninho, não deixa eu encerrar, não. O que muitos seguem hoje? Está aí, pode passar, Juninho. Adianta, Juninho. A benção, Juninho. Seguem tradições? Isso, Juninho. Vai, Juninho. A última pergunta. Encerrou. O que é mais importante para Deus? Antes importa obedecer a quem? Antes importa obedecer a quem? A Deus. Mas se obedecer a Deus custar o seu emprego, o meu emprego, se obedecer a Deus custar a nossa honra, irmão, vou dizer uma coisa: vai vir uma aprovação sobre a face da terra. Somente aqueles que em tempo de paz estão criando raízes profundas, miséria, vão sobreviver, vão conseguir vencer a hora da aprovação, que está bem perto de chegar a esse planeta. Irmão, oxalá que nós estejamos de pé nesse dia.
Que Deus guarde a mim, a você, a nossa família, irmão. Olha aqui, pode passar, Juninho. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, sem pensar duas vezes, eles afirmaram. Afirmaram o quê? Antes, importa obedecer a quem? A Deus, do que aos homens. Devemos obedecer às leis civis do nosso país, isso é bíblico. Mas se a lei civil impõe uma regra onde você tem que quebrar o princípio da Bíblia, você tem que obedecer a Deus junto comigo. Irmão, na prática é muito fácil, não? Então eu vou repetir. Se em tempo de paz a gente não lhe criar as raízes necessárias, nós vamos negar. Eu e você vamos negar. Deus está chamando um povo para profundidade, para nós sairmos toda da superficialidade. Amém, irmãos? Pronto, está entregue. Acabou-se o estudo de hoje. Fica de pé para receber a oração. Irmãos, eu quis facilitar, sim, mais interativo. Custou mais. Eu não queria deixar as perguntas em branco do Denilson, mas foi edificante, irmão. Está gravado na live. Você revê, repito, não tem como em 40 minutos se aprofundar, mas são temas importantes que a gente está tocando aqui, né, Denilson? Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus, existem pessoas aqui que estão se preparando para o batismo. Existem pessoas aqui que já disseram para ti, Senhor: eu não quero acreditar em mentiras, eu quero acreditar na verdade da Bíblia. Talvez você hoje tenha sido impactado pelo Espírito de Deus. Deus está te chamando para fazer parte de um povo que não vai se amedrontar e vai amar Jesus até o final, e vai dizer: Jesus, pode selar a lei do Senhor no meu coração. Você quer fazer parte desse povo, meu irmão? Se você quer, vem aqui na frente para me orar por você. A igreja permanece com os olhos fechados. O Espírito Santo conhece você. Se hoje você escutou a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Deixa Deus fazer a obra, meu irmão. Minha irmã, deixa Deus fazer essa obra. Não resista, porque Ele trouxe você aqui, porque Ele ouviu a sua oração. Aquela oração dizendo: Senhor, diante de tantas denominações, qual é a certa, Senhor? Hoje o Espírito Santo te encontrou. Hoje o Espírito Santo te chama para a verdade da Bíblia. Vou orar por você, meu irmão, especificamente, para que o teu coração venha a ser aceso, e que o teu coração um dia diga: Senhor, eu aceito me batizar, eu aceito me entregar. A igreja ore pelos amigos que estão aqui e estão na internet. Querido Deus, alcança, Senhor, aqueles que o Senhor deseja. Toca no coração daqueles que o Senhor quer salvar, daqueles que o Senhor quer abraçar, porque o Senhor sabe o tempo de cada um deles. Nessa noite, Senhor, mais do que um demorar de tempo em uma exposição bíblica, é a longanimidade de um Deus que está se esforçando para que você compreenda que nós não temos mais tempo a perder. Ele está sendo direto aqui na minha boca, me usando. Volte enquanto há tempo, aceite enquanto há tempo, se arrependa enquanto há tempo. Deus está levantando um povo remanescente nessa terra. Deus abençoe os amigos da internet, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe os estudos da Bíblia sistemáticos que estão acontecendo aos domingos do Ministério da Mulher, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.